ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, ao vivo nesta quarta, hoje, 7 de maio de 2025. Satisfação em estar de volta com você ao vivo aqui, sabia? Pois é. E mais ainda porque hoje a gente recebe aqui o Júlio Campos, mais uma vez. O nosso caríssimo deputado estadual, ele foi quase tudo nessa vida aí no ramo de cargos políticos, né? Só não foi vereador, mas dá tempo ainda, porque tem essa família aí, ixi, rapaz, vai longe. Então, o Júlio estava comentando com ele agora há pouco aqui que a família Campos, a família, não só Campos, como Curvo também, né? E ele vai estar aqui falando conosco sobre a Assembleia Legislativa, sobre política e tudo mais, como sempre, grande bate-papo político conosco e especialmente com você que nos acompanha aqui, o deputado estadual, o Lorenberg não foi Lorenberg, foi alguém que me contou que não vou falar, é uma fofoca que eu escutei, que o Júlio Campos chegou a quase ser ministro no governo no passado aí. Fernando Collor? Não sei que tempo que foi isso não, mas aí daqui a pouquinho eu vou. Então, é isso, o Júlio Campos está aqui conosco, você está aí, se tiver alguma pergunta, manda para a gente aqui, o Opinião só está começando. Professor Lorenberg Alves, tudo bem? Como vai? Tudo bem, tudo bem. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Então, você que é a razão maior do nosso programa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Só para atualizar essa... É verdade que o senhor chegou a quase ser ministro. Eu não lembro o governo que foi, mas o senhor, nas suas idas e na sua estada lá no Congresso Nacional, o senhor era muito próximo do Maluf, né? Sim. Aliás, o senhor foi compadre. Ainda somos compadres. Ele está vivo, eu também. Ele batizou a minha a caçula minha, Silvia Renata. Chama Silvia em homenagem à dona Silvia Maluf. Ele disse, se for homem, vai chamar Paulo. Se for mulher, vai chamar Silvia. Como foi mulher, eu dei o nome de Silvia e ele falou, eu vou ser o padrinho. E veio realmente aqui em Cuiabá fazer o batismo. Foi lá na igreja da Boa Morte, Frei Quirino, que foi o padre que fez o batismo e... Ele era candidato, na época, a presidente da República, né? Ah, é verdade. Quase foi presidente, né? Disputou no colégio eleitoral, perdeu a eleição por Tancredo Neves, que terminou assumindo o Sarney. Ah, é verdade. E a relação de vocês ficou bem estreita, né? Muito. Continua. Continua, até hoje vocês falam? E da minha São Paulo, em dezembro agora, recente, passado, eu fiz uma visita a ele, ele está com 94 anos, completamente lúcido, apenas com um problema na perna. Ele já não anda mais, está na cadeira de roda, né? Mas a cabeça é muito boa. E de cara ele falou, meu compadre, como vai o Biratã Spinelli e Dona Bia? Ele gostava muito do Biratã, né? E não esqueceu, aí perguntou do Zanetti Cardinal, começou a perguntar de todos os políticos. Tá com a cabeça boa, da então, época, muito boa. Agora a perna já não funciona, mas continua sendo uma pessoa assim, com pensamento razoável, assim, com os problemas brasileiros, bastante atualizado ainda. Quase a mesma idade do Sarney, que está mais ou menos nessa mesma... 94, a mesma idade, são do mesmo ano. O negócio do ministro, então, seria condicionante, né? Se ele tivesse isso, foi o seguinte, ministro não. Quando eu saí do governo do Estado, eu fui deputado federal constituinte. E veio a sucessão presidencial de 89, para a primeira eleição direta no Brasil, com a participação de vários candidatos. E eu, então, governador das Alagoas, o doutor Fernando Collor de Mello, gostaria que queria ter o apoio do Maluf em São Paulo. Como o Maluf, até por ter sido candidato a presidente 3 vezes, né? Não aceitou ser vice. E ele descobriu que eu era compadre, pessoa de absoluta amizade com o Paulo Maluf. Ele acenou para mim ser o possível vice-presidente na chapa. Eu ia ser senador aqui em Mato Grosso, uma eleição tranquila, não ia me aventurar num processo. E aí sugeri ao presidente Collor que convidasse a Márcia Kubitschek, que era deputada federal de Brasília e filha do Juscelino, mineira, né, do antigo PSD. Então você vai ser o primeiro a ser uma vice-mulher.
E ele gostou da ideia, fomos convidar a Márcia estava num processo de separação do Fernando Budjones, que era um marido dela, um cubano, e estava num processo meio depressivo, bebendo além do normal, né? Todo dia tomava uma dose de uísque. Quando nós chegamos na casa da dona Sara Kubitschek, ali no Lago Sul, para fazer o convite, a Márcia já tinha tomado umas 2 talagadas, eu acho, de uísque. Tá bem alegre. Já estava meio alegre. E aí ela, quando o governador Collor, né, cada governador convidou ela, começou muito emotiva, demonstrou um choro, essa coisa toda, e a dona Sara interferiu, falou, olha, presidente, ela não pode, né, disputar, que ela está passando um processo por si, por que eu não convido Itamar Franco? Aí surgiu a candidatura do Itamar Franco, que era senador de Minas Gerais e amigo, né, do Kubitschek, da família Kubitschek, e virou Itamar presidente, né? Foi vice e em seguida presidente. Talvez se eu tivesse aceitado, eu teria chegado lá. Mas aí, quando veio ele presidente, ele tinha falado que eu seria um dos ministros dele, né? Insistiu comigo, falou, ó, você vai ser ministro. Mas eu fui eleito primeiro secretário do Senado Federal, que é um cargo maravilhoso, importantíssimo, é o prefeito do Senado, né? E ele me chamou para ser ministro e o ACM Neto, o ACM pai, avô, né, do ACM Neto, bateu duro e falou, não, Mato Grosso tem 2 senadores, Jonas Pinheiro e Júlio Campos, e tem 2 deputados federais, o Rogério Silva e não sei qual outro, não me lembro assim. Então, a Bahia tem, o PFL da Bahia tem 30 deputados federais e os 3 senadores. Eu, o Valneca Ornelli e fulano de tal. Então, o ministério que o senhor está oferecendo para o PFL vai ser da Bahia. E indicou o ministro Heraldo Trindade para ministro da Educação, né? Mas logo depois, isso foi em março, né? Em setembro houve o impeachment. Eu acho que eu saí bem, né? Evitei de ser ministro por 6 meses, né? Alguma intuição, alguma coisa? Eu não precisei deixar a primeira secretaria, né, do Senado Federal, que era um cargo... Ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Então, continuamos amigos, eu e Fernando Collor. Professor, aliás, até agora... Sim, é meu amigo, ele brinca comigo, né? De vez em quando encontra comigo, você perdeu, não acreditou em mim, né? O Collor está precisando de amigo. Não, mas ele tem seu mérito, tem seus erros, mas tem seu mérito também. Tem, com certeza. Professor. Deputado, antes de mais nada, registrar sempre a nossa alegria de tê-lo aqui. Sempre é uma boa conversa, um bom bate-papo. Eu vou pegar carona no bate-papo e eu gostaria muito, deputado, da sua avaliação a respeito da federação PP e União Brasil. Gostaria muito da sua avaliação, quem perde aí, ou se todos ganham, todos os grupos políticos ganham com essa federação? A nível nacional, eu acho que todos ganham, porque passamos a ser agora a principal bancada do Congresso Nacional. 109 deputados federais, 14 senadores, 6 governadores de estado, vários prefeitos da capital e mais de 500 prefeitos no Brasil, né? E mais de 1.000 prefeitos no Brasil e quase 2.000 e tantos vereadores nesse país. Então ficou um partido de centro forte, consolidado, em condições de até alavancar uma candidatura à presidência da República na sucessão do presidente Lula no ano que vem. Então eu acho que ganhou todo mundo. E aqui em Mato Grosso, nós não tivemos nenhuma dificuldade, porque o PP de Mato Grosso, além de ser uma base menor, só tem um deputado estadual, que é o colega nosso amigo Paulo Araújo, é também formado por quem? Por Cidinho Santos, ex-suplente senador, que é nosso amigo pessoal, pelo Blairo Maggi, que é nosso amigo pessoal, e por um grupo de valorosos companheiros, né, que sempre estiveram conosco. O PP de Mato Grosso está aliado com o antigo, vem aliado com o antigo PFL, com o DEM e agora União Brasil há muitos anos. Estivemos juntos na campanha de 2002, quando o Blairo Maggi foi candidato a governador, o seu principal padrinho foi o Jonas Pinheiro, e fomos nós, né, que ajudamos a eleger o Blairo, indicando a dona Iraci França, esposa do então prefeito
Roberto França para ser a vice. Também, depois da sua reeleição, estivemos juntos na eleição agora, o PP apoiou União Brasil na candidatura de 2018, do Mauro Mendes e do Jaime Campos para o Senado. Agora, em 2022, repetiu essa união. Então, aqui não há nenhuma dificuldade. Agora, alguns estados terão problemas, onde o PP e a União Brasil têm discordâncias internas. Por exemplo, na Paraíba. O PP da Paraíba faz parte do governo do PSB, que é de esquerda da Paraíba, né? Já a União Brasil lá é oposição ao governo do PSB de lá. Então, quer dizer, tem alguns estados. Então, o que foi decidido? Nos estados onde tiver problemas de composição, o Diretório Nacional vai fazer a administração lá estadual. Lá nos estados que não tem problema, entre os quais Mato Grosso, caberá a nós daqui reunimos e escolhemos uma nova diretoria para comandar o partido. Agora, não é muito fácil, né? Em alguns municípios de Mato Grosso pode ter algum probleminha que a gente tem que administrar. Mas, como vem uma janela partidária agora em março, professor, março do ano que vem, durante 30 dias, os políticos podem mudar de partido para uma eleição de outubro próximo. Então, eu acredito que vai definir uma coisa mais concreta só a partir de março do ano que vem. Está nessa janela aí a explicação para a minha grande dúvida, porque o senhor fala de paz, que está tudo pacífico em termos de relação dentro do União Brasil, só que quando você considera o cenário do ano que vem, o pleito exatamente do ano que vem, parece que a coisa começa, ainda mais para cargos majoritários. Teremos lá, por exemplo, o Senado, que Jaime vai fazer da vida, porque os demais que compõem o grupo que estão com intenções de disputar o Senado, por exemplo, o que o Mauro Mendes vai fazer, se vai se manter. Quer dizer, é uma roda que você vai girando, todos vão girando, e as cadeiras são duas. Isso falando para o Senado, né? Ah, mas aí você pode compor, porque tem a vaga de vice, você pode compor. Se eu acho que... Tem a vaga de governador, né? Não, de governador é a principal, essa eu nem falo. Agora, são poucas vagas mesmo assim. Sim, são 4 vagas majoritárias. E muita gente. 2 de Senado, uma de vice e a de governador. E se eu acho que dá para comportar todo mundo aí nessa disputa aí? Vai depender do que vai acontecer daqui até ano que vem. Por quê? Se o governador Mauro Mendes permanecer no governo, não ser candidato, concluir o seu mandato, porque ele tem muitas obras grandiosas que estão sendo executadas e que não vai concluir a tempo e a hora dele ter proveito político. Poderá até ter desgaste, né? Se não concluir o BRT, vai ser uma calamidade aqui na Baixada Cuiabana. Se não concluir o Parque Novo Mato Grosso, deixa um desgastezinho. Vai concluir o Hospital Central? Sim, vai inaugurar o Hospital Central, vai ter o Hospital Júlio Mille. Então tem muitas obras importantes e o governador ainda não está totalmente decidido. O seu nome é lembrado, é um fortíssimo candidato ao Senado Federal, sem dúvida alguma, tem todos os méritos para ser senador para o Mato Grosso, mas tem um quadro político que ele tem que acomodar as forças, talvez. Se ele permanecer no governo, não teria problema, porque ele pode escolher o candidato ao governador e os candidatos ao Senado com o apoio dele. Agora, se ele sair para ser candidato, o poder muda de mão, porque aí vai assumir o Republicanos, através do vice-governador Otaviano Pivetta, que tem pretensões de continuar na política, repetindo o que aconteceu em 2010, quando Simão Barbosa assumiu a vaga de Mauro Mendes por 9 meses e candidatou à reeleição, do Blário Maggi, desculpa, do Blário Maggi e disputou a reeleição com sucesso. Então pode ocorrer agora. Então nós temos potencialmente, Paulo Lorenberg, 5 ou 6 nomes de proeminência nesse grupo político, de proeminência para um cargo majoritário, que é o próprio governador Mauro Mendes, o vice-governador Otaviano Pivetta, o senador Jaime Campos, que é senador com mandato, que tem a preferência, né, de candidatar à reeleição para o mandato. Tem o outro grupo, a deputada Janaína, que está tendo algum atrito, mas o MDB faz parte do bloco majoritário. É lembrado o nome do empresário e ex-senador Cidinho Santos, que também pontua, né, como
um possível candidato. Enfim, tem várias posições de destaque. Além disso, está surgindo também no meio dos deputados o nome do deputado Max Russi, também por uma posição majoritária, quer seja do governo, vice, governador, enfim, nós temos que dialogar com muita tranquilidade, com muita sinceridade. Porque, caso contrário, não havendo esse diálogo de acomodação de forças políticas, só tem um caminho. Em março, quando houver a janela partidária, cada grupo toma seu rumo. O que pode ocorrer aqui em Mato Grosso, indiscutivelmente. E o senhor não citou o nome do Medeiros aí. Medeiros, eu considero que o PL não faz parte do atual governo, porque o PL tem uma força política muito grande em Mato Grosso. Independe de nós para disputar uma majoritária. Lá já tem 2 nomes fortes disputando o governo, que é o nome do senador Edson Fagundes, né, que está no meio do mandato, com possibilidade de disputar e continuar se ganhar ele é governador, se perder ele continua senador. Tem o nome do empresário de Rondonópolis, que é muito falado agora também, o Balbinotti, né? O Dílio Balbinotti, que é lembrado. Tem o nome do senador Medeiros, né? O ex-senador e atual deputado Medeiros, que é lembrado também para o Senado, né? E como o PL foi bastante votado e muito vitorioso na eleição municipal, ele hoje tem faixa própria, né? Para disputar com candidatura majoritária em todos os níveis, sem depender da coligação conosco. E ele falou da Janaína Riva aqui, que realmente sempre foi muito bem votada. Hoje, por exemplo, é a mais bem votada, que recebeu maior quantidade de votos para a Assembleia Legislativa na última eleição. E ela está com o nome ali, não retira. Qual que é a jogada, não é? Qual que é a intenção? Trocar, jogada por intenção. O Wellington vem para o governo, a Janaína vem para o Senado. O Wellington, se não tiver êxito, ele continua como senador e a Janaína, com o potencial que tem, ela tem chances realmente, são 2 vagas, ela tem uma chance muito grande aí de obter êxito aí, né? Mas a Janaína é do PMDB. Não, sim, mas eu estou dizendo... E não faz parte do bloco, hoje o PMDB faz parte do bloco nosso. O PL vai ter, fala que a candidatura natural ao Senado do PL é o deputado Medeiros, entendi. Né? Já o Edson Fagundes, por ser genro da Janaína, sogro, não sei se cabe numa eleição majoritária um sogro e a nora disputando o cargo de governo e Senado. É um pouco, né, muito grandioso essa parada, né? Eu já disse para a Janaína, se o Edson for candidato a governador, a sua candidatura a senador fica mais difícil, né, de ser viabilizado, porque o Mato Grossense não é muito né, um eleitorado meio diferente, não é o nordestino que aceita esse tipo, né, de composição. Agora, nas pesquisas de opinião pública recentemente divulgadas, que eu tenho visto nos sites da imprensa, o nome da deputada Janaína Riva é muito forte para o Senado Federal, em qualquer posição, e até lembrada para governo do Estado também. Mas será que continua forte, depois desse arranca-rabo que teve recentemente Janaína com o Fábio Garcia? O governador também já tomou posição, tomou partido, tomou lado. Daqui a pouco eu vou esmiuçar mais esse. É um assunto para o próximo bloco, mas eu quero o Lorenberg ainda neste bloco fazendo pergunta para o Júlio Campos. Eu acho que dá tempo, Lorenberg, para esse bloco. Ou deixa para o próximo? Eu vou deixar para o próximo. O Lorenberg é daqueles, né? Então, vamos... Ele vai deixar para o próximo, então eu vou puxar. Eu tenho 2 minutos aqui ainda, deputado. Eu quero começar, então, que o senhor comente essa quiprocó que teve aí entre Janaína e o Fábio Garcia / governo do Estado. Eu e Lorenberg já comentamos aqui, principalmente ele, né, que isso já é 2026 na veia, né, então, né, por conta do pleito do ano que vem. A Janaína está, na minha opinião, repleta coberta de razão quando ela fala das emendas parlamentares que são impositivas e que, quando ela fala assim que vai pagar cada centavo, vai pagar. Agora, em momento nenhum, o governo disse que não vai pagar. Agora, aquela coisa, né, tem... É que, pela tradição, no ano passado, no mês de maio, já se tinha pago quase 30% das emendas parlamentares. Lamentável. E era um ano eleitoral. É claro que o interesse político das eleições municipais também favorecia essa liberação de emendas. Neste ano, lamentavelmente, até ontem, apenas 5% do total das emendas foram pagos. Apenas algumas festas,
algum pontual. E 50% dessas emendas, Paulo, são destinadas para a saúde pública, que é o maior problema do Estado. Todos os municípios querem recursos para a saúde. Esse final de semana eu estive lá em Denise, 43 anos da sua emancipação política. E o prefeito Marronzinho não é nem meu eleitor, nem votou para mim, nem tem o voto lá. Mas ele me mostrou um UBS que está construindo, né? E falou, deputado, eu vou pedir um favor, o senhor não tem uns 200, 300 mil reais para me dar para mobiliar esta UBS? Você vai negar? O prefeito está com a obra quase pronta, está precisando apenas um mobiliário. Quer dizer, essa hora eu dei um jeito, apertei aqui e consegui viabilizar hoje 200 mil reais para ajudar a montar. Para onde que é mesmo? Denise. Então, Denise. são assim, todos os municípios que você vai, a maioria dos prefeitos. Então, o que nós estamos preocupados? Porque, realmente, a saúde pública não pode parar. Lamentavelmente, o secretário Gilberto Figueiredo pediu férias agora, sem liberar um tostão sequer da emenda parlamentar da saúde. Cada deputado tem 12 milhões e meio para a saúde pública. E nem um centavo foi liberado para nenhum parlamentar da saúde pública. E já estamos no mês de maio. O doente não pode ficar sem tratamento. Né? Então, por isso o atrito que houve, eu acredito que esse atrito vai ser superado com diálogo, com... Okay. Então, mas não é só, então, pelo que você está dizendo, então, não é só a Janaína que está com emendas atrasadas. Não, todo mundo. Ele liberou apenas, por exemplo, a minha, ele liberou os 50 mil reais para a festa do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que já foi realizado no mês passado. Foi um pedido da... O pessoal da base também não recebeu nada? Não, então não é problema pessoalizado, não. É um problema geral que só 5% liberaram. O professor Lorenberg daqui a pouquinho abre o próximo bloco com o Júlio Campos. A gente vai para um breve intervalo comercial, 1 minuto e meio, a gente já retoma aqui. Cá estamos de volta aqui com o programa Opinião na TV Pantanal. O GD é o Gazeta Digital. Dá um clique aí rapidão, porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, que é um PLP, projeto de lei complementar, que aumenta de 513 para 531 o número de vagas na casa, em razão do crescimento populacional. O texto mantém o tamanho das bancadas que perderam representantes segundo o censo de 2022. A mudança será a partir da legislatura de 2027. O texto a ser enviado ao Senado é um substitutivo do relator, deputado Damião Feliciano, que é do União Brasil, lá da Paraíba, para o projeto de lei complementar o PLP 177/2023, da deputada Dani Cunha, que também é do União Brasil, lá do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada nesta terça, dia 6, no plenário das deliberações da Câmara. O relator optou por uma abordagem política em vez do cálculo diretamente proporcional previsto na Lei Complementar 78/93, revogada pelo texto em curso, né, em tela. Aspas, estamos a falar de um acréscimo modesto de 3,5%, enquanto a população nos últimos 40 anos cresceu mais de 40%, afirmou aqui. O Damião Feliciano, ele argumenta que a perda de representantes significaria também perda de recursos em emendas parlamentares, aumentando a desigualdade regional. Somente lá no Nordeste perderia aí 8 vagas. Dá um clique aí, rapaz. Ó, esse assunto é muito polêmico. Eu, particularmente, não concordo com um aumento que pesa em todos os argumentos aqui colocados, não é? A questão populacional e perda disso, perda daquilo, eu acho que tem que diminuir. Mas, enfim, vamos ver o que a Câmara Alta, o que o nosso
Vai passar também lá no Senado, eu acho, não é? Com facilidade, inclusive, né? Mas Lorenberg, o que você acha, meu amigo? Você que é um cara tão lúcido, regras são regras, mas, enfim, não tem outras prioridades aí, não? Meu amigo Paulo e amigo telespectador, veja, no aspecto legal, não há o que discutir. Se aumenta a população do estado A, B ou C, aumenta-se a cadeira no Congresso Nacional, na Câmara Federal. Isso é claro. Porém, não é moral. É aquela regra que nós sabemos sempre. Nem sempre o que é legal é moral. Por quê, amigos? Aumenta-se gastos. São de 513 deputados federais, pulam para 531 deputados federais. É um número muito grande. O gasto aumenta. Aliás, eu sempre olho nas documentações do Congresso Nacional e assusto com o gasto de 513 e 81 senadores. Agora imagine com 531 deputados federais. A Assembleia Legislativa deve levar para 30 deputados. Aliás, o deputado Júlio Campos deve recordar disso por ter lido muito a respeito, de que nós já tivemos na Assembleia Legislativa 30 cadeiras de deputados. Nos anos 50, nos anos 60, até 70 também era de 30 deputados. Aí depois caiu-se esse número e agora com esse reajuste ou remanejamento da própria Câmara Federal, aumentará para 30 cadeiras. Mas é, no mínimo, imoral. Isso é um escárnio, professor. Você ia te perguntar agora. Um escárnio, professor. Queria só que Lamentavelmente, mais uma vez, o Congresso Nacional pisa na bola. Por quê? Existe uma legislação federal que dizia que os estados que não crescessem a sua população ou diminuísse a sua população, perderia deputados federais. O caso, só os estados nordestinos perderiam 8 deputados federais. E os outros estados perderiam mais um total. Com isso, alguns estados que cresceram a sua população, desenvolveram nesses últimos 20 anos, 10 anos, 15 anos, ganharia deputado. O caso de Mato Grosso. Estava previsto que, no mínimo, Mato Grosso, que tinha 2,5 milhões de habitantes no passado, e hoje tem 3.850, ganharia uma cadeira, pelo menos. E sairia de 8 para 9 deputados federais. E assim outros estados. O que ocorreu? Como existe esse fisiologismo de, em vez de cumprir a legislação, resolver ampliar, criar mais 18 vagas, porque o Nordeste não pode perder outra cadeira, porque vai perder emendas do orçamento. Que alguns outros estados, como o Rio de Janeiro, também ia perder cadeira, porque a população não cresceu como deveria. Alguns estados ganhariam mais. E, no entanto, foi uma votação esdrúxula. Mas, enfim, lamentavelmente, a gente tem que obedecer. A partir de agora, segundo a informação, parece que Mato Grosso, ao invés de ter 9, vai ter 10 cadeiras. 10 cadeiras. Então, a Assembleia Legislativa, que estava previsto ir de 24 para 27, agora vai para 30 deputados federais. Teremos que até mudar a instalação, né, do plenário, porque para acomodar 30 deputados, hoje 24 já está acomodado, para aumentar 30 vai ter que fazer algum remanejamento. Além disso, mais gabinetes, mais assessoria, como você falou, o custo não é barato. Hoje um deputado federal, tive lendo, custa R$2.731.000 por ano para a população brasileira. Multiplica por 531. Multiplica por mais 18. Né? Porque agora só deu, porque os atuais seriam, os 503 já estavam lá. Quer dizer, já vai aumentar um bom dinheiro, né? Mas o que eu fico triste é não cumprir a legislação. Quer dizer, a lei foi rasgada. A lei complementar que previa que agora, neste ano, o Congresso teria um novo redimensionamento, e os 503 seriam redivididos para os estados que cresceram, né? Aconteceu que, para evitar, fizeram isso aí. Eu discordo totalmente, lamento profundamente. E também lamento que no Senado já era também, né? Eu acho que é difícil o Senado, porque é uma coisa quase histórica. Dificilmente o Senado rejeita um projeto de interesse da Câmara dos Deputados, como também vice-versa, né? A Câmara jamais rejeita um projeto de interesse interno do Senado Federal. Espero que não queira aumentar
também o Senado, né? Para 4 cadeiras por estado. Você já imaginou? Antigamente era 2, quando foi a Constituição de 47, 2. Aí veio o Eurico Dutra da necessidade de apadrinhar alguns políticos dos estados dele, criou mais uma cadeira e fez uma eleição suplementar, lembra, em 47, para eleger mais um senador. Ficou 3 senadores. Não dá ideia não, deputado. Tá bom do jeito que está aí. Se aumentar, aí que vai virar gasto mesmo. Aí eu acho que os gastos serão realmente... espero que isso não ocorra. Tomara que não ocorra. O deputado estadual Júlio Campos já foi deputado federal, já foi senador, conhece do que está falando, né? Sabe, esteve lá. E fui membro da mesa diretora do Senado. Fui primeiro secretário do Senado Federal, com a presidência de Humberto Lucena, e vice-presidente na presidência do José Sarney. Fiquei 4 anos na mesa diretora. Professor Lorenberg. Deputado, eu vou voltar para a penúltima resposta que o senhor nos deu no primeiro bloco, onde o senhor falava exatamente sobre a federação PP e União Brasil. Mas eu me lembro da vez anterior que o senhor esteve aqui, uma conversa mais ou menos a respeito do posicionamento do senador Jaime Campos, se ele viria para uma reeleição ou sairia para o governo do Estado. Eu me lembro que numa dessas respostas que o senhor nos trouxe, o senhor disse que internamente, uma pesquisa interna dentro do União Brasil, mais de 70% dos filiados do União Brasil apostavam numa candidatura do senador Jaime Campos para o governo do Estado. E aí vem a minha pergunta de novo. Como fica essa situação, uma vez que a União Brasil não está sozinho, mas está junto do PP, portanto, um único partido com 2 siglas? Como ficará essa possibilidade? Eu acho que vai mudar muito pouco nesse sentido, porque União Brasil tem a seguinte força política em Mato Grosso: um governador do Estado, um senador da República, 2 deputados federais, 4 deputados estaduais, 60 prefeitos e 303 vereadores. Este é o potencial eleitoral. E 55 mil filiados, pessoas inscritas no partido. O Partido Popular, que vem somar conosco agora, tem apenas um deputado estadual, eu acho que 5 ou 6 prefeitos e uns 60, 80 vereadores. Quer dizer, o desnível é muito grande em termos de representação política, e deve ter uns 10, 15 mil filiados, se tiver. Então, o que ocorre? Não vejo nenhuma dificuldade em compor. E no quadro de lideranças políticas expressivas do PP, o maior quadro seria o Brairo Maggi se ele resolvesse voltar para a política. Mas ele está fora da qualquer disputa política eleitoral, até por questão empresarial, né, do seu poder político e empresarial que é no Grupo Amage. Então, lá tem apenas um nome que é lembrado para um cargo expressivo, que é o ex-senador, ex-suplente senador Cidinho Santos, né, que hoje é presidente da Nova Rota, que está fazendo a duplicação da BR-163. E o deputado Paulo Araújo, que já manifestou na intimidade que, mediante essa frente, ele não vai ficar conosco. Ele acha que ficaria muito difícil a sua reeleição para enfrentar Júlio Campos, Eduardo Botelho, Sebastião Rezende, vai ficar forte o grupo. Dilmar Dal Bosco. Então, quer dizer, não vejo tanta dificuldade. Podemos muito bem acomodar politicamente, né? O União Brasil pode e deve disputar, se depender de mim, o cargo majoritário de governador e uma vaga de senador. Como foi no passado, 2018, o Mauro Mendes foi candidato da União Brasil a governador e Jaime Campos a senador. E ganhamos a eleição, elegemos 2 deputados federais, 4, 5 estaduais, assim por diante. Podemos repetir agora, só que invertido. Jaime Campos, governador, Mauro Mendes, senador, já que ele não pode ser reeleito senador. E oferecer para o PP a vice-governadoria e para um outro partido coligado à senatória, né? A outra vaga de Senado. E tem mais as suplências, que também são cargo destacado. Na eleição passada, quando o Hélio Fagundes
do PL veio somar conosco na chapa de Mauro Mendes para o governo, que nós fomos um dos cabos eleitorais fortes, né, para que o Hélito fosse o senador na vaga junto com o Mauro Mendes, ele nos ofereceu a primeira suplência para o nosso companheiro Mauro Carvalho, que na época era da União Brasil e hoje está no PRD, né? Mudou para o PRD, é o presidente do PRD. Então, quer dizer, eu acho que não há tanta dificuldade, é só nós temos bom senso e equilíbrio entre nós. Agora, se houver essa hipótese do Mauro Mendes insistir e querer a candidatura do republicano, o vice-governador Pivetta, para o governo, complica mais um pouco, né? Porque aí o partido vai ter que decidir se vai com candidatura própria ou se vai fazer coligação com o republicano. Mas parece que e hoje surgiu um fato novo, não sei se vocês estão sabendo. A possibilidade de uma fusão partidária entre o MDB e os republicanos. Isso. Então, nós estamos num quadro tão tumultuado, professor, né? Nos próximos dias vai ocorrer a fusão PSDB e Podemos, que vai ficar um partido só. Estão escolhendo o nome, talvez que vai chamar Independente, um negócio assim. E agora, com essa notícia de última hora, dada pelos dois presidentes, né, do republicano e do MDB, de que estão estudando a possibilidade, porque tudo isso em virtude da lei partidária, porque a nova legislação partidária prevê que o partido que não conseguir X% dos votos em 13 estados da federação não terá direito ao fundo partidário e nem a representação política no horário eleitoral. Então está todo mundo preocupado, porque muitas vezes você pode ganhar em 9 estados e não ter o seu número, os 13 estados necessários, com mínimo de 5%, né, dos votos válidos. Quer dizer, então, está sendo muito cuidado. Qualquer decisão política, professor Ehrenberg, antes de março, eu acho que é conversa fiada para boi dormir. Não me interessa nada. Aliás, não vai acontecer. O fato novo a partir de março. Essa notícia nova, ela parece que está forte lá em Brasília, que é da fusão do MDB com da união com o MDB e o republicano. Tanto que aqui em Mato Grosso, preocupado, conversei esse final de semana num churrasco que teve lá no PSD com o senador Carlos Fávaro, e lá estava o Lúdio Cabral, o pessoal do PT, de todo o pessoal da esquerda, da frente de esquerda que disputou a eleição municipal aqui em Cuiabá. Eles estão também analisando a seguinte hipótese, de todos os candidatos a deputado federal filiando num só partido. Tem uma chapa única, separado eles não vão eleger ninguém. Unidos eles fazem 3 deputados federais. O PT, PV, PSD, PC, PSOL, numa chapa só eles elegem 3 deputados federais. Se tiver separado, vai correr como no passado, né? Que nenhum deles conseguiu consciente eleitoral e não fez. A Rosa Neide foi a mais votada e não conseguiu ser deputada federal. Que coisa, hein? Que coisa, Ehrenberg? Que baralhamento que houve. Muito. Olha só, eu vou ter que ir para o intervalo comercial, a gente vai voltar aqui com o Júlio Campos, no terceiro e último bloco do programa, tem muita coisa ainda para rolar aqui, vamos conversar, né? Garra na conversa, a gente fala de tudo, mas vai dar tempo de a gente falar, inclusive, desse quiprocolo lá na Assembleia Legislativa da gloriosa Janaína Riva e o Fábio Garcia. A gente volta já já. Já estamos de volta aqui, programa Opinião com Júlio Campos, deputado estadual. Rapidão, deputado, quem tem razão ou quem teve razão, Janaína ou Fabinho Garcia naquele quiprocó que nós noticiamos, que nós vimos em áudio, vídeo, textos, não é por conta de uma situação que Ehrenberg e a gente comentou aqui, que é o 2026 se avizinhando aí, mas tem um recheio que muitas coisas passam pelo parlamento que o senhor pode, além de ter sua opinião, o senhor pode ter mais informações a respeito. Eu acho que ambos exageraram na fala. Foram um pouco ofensivo, um pouco agressivo, não precisava chegar nesse nível, mas chegou e agora tem que passar o mercúrio, o cromo, para tentar curar as feridas e pelo menos ter um pouco de pacificação. Eu acredito que, num desabafo, a deputada Janaína queixou-se do problema da não liberação das emendas e principalmente pela maneira como o deputado Fábio Garcia disse que eu não iria liberar as emendas dela porque já considerava ela uma opositora
ao regime. O governador confirmou isso. E ela ficou um pouco chateada com isso, até porque alguns atritos que vinha tendo são atritos que eram contornáveis, né? E depois o Fábio também, ao fazer a resposta, ele ficou um pouco ofensivo, porque ela também exagerou na maneira de falar, e o Fábio respondeu até já com acusações de ordem familiar, né? Puxando, né, coisas do passado que nós conhecemos. Então, eu acredito que foi ruim. Foi ruim para o governo, foi ruim para o parlamento, e temos que contornar isso. Eu acho que os dois podem voltar a dialogar até ser necessário, porque política tem essas coisas. Eu torço para que termine tudo bem, né? E não seja radicalizado do jeito que está. Eu vi a Janaína reclamando, e eu, na condição pessoal aqui, de quem estava vendo em casa, inclusive, que ela não teve apoio dos seus colegas lá, não é? Exceto de Barranco, de Lúdio, que estão ali juntos, mais próximos, né? Na seara são contra o governo. Verdade isso? O senhor, por exemplo, o senhor teve um lado ali nessa discussão toda? O senhor tem um lado? Não, eu tenho um lado da pacificação. Aliás, eu estava presidindo a mesa, você sabe, eu sou o primeiro vice-presidente da Assembleia, e na ausência do presidente Max, eu presido a sessão, né? Na quarta-feira passada, eu estava presidindo a sessão, porque o presidente Max tinha um compromisso fora, né? E no momento que a Janaína pediu uma questão de ordem, eu achei que fosse para comunicar algum fato do projeto de pauta, né? E aí ela veio com a questão de ordem com relação à fala dela, que foi, ela própria, depois que falou, ela achou que exagerou um pouco. Mas não precisava também o Fábio dar aquela resposta da maneira que foi, né? Todo mundo poderia ter dado uma resposta mais suave, mas infelizmente ocorreu, e agora o fato tornou conhecimento público, né? E o governador ainda apagou fogo com gasolina, porque ele deu razão para o Fabinho, né? Falando, não, isso é prerrogativa, o governo vai pagar, mas paga quando quiser. Em linhas gerais, foi isso que ele disse. Isso é ruim, porque, veja bem, como que você vai dar uma emenda agora para o prefeito executar uma obra, se essa obra se o dinheiro for liberado só em novembro? Em outubro, ele não vai ter tempo de executar o recurso orçamentário. Tem coisa que não espera, a saúde, por exemplo. Como 50% das emendas são obrigatórias para a saúde pública, a saúde é urgente. Por exemplo, eu dei uma emenda de R$1 milhão para Abílio Júnior, prefeito de Cuiabá, que é a minha base aqui. Dei para a prefeita de Vaza Grande R$1.500.000 para ela fazer as cirurgias eletivas. Ela já começou a fazer a cirurgia, já está o programa em andamento. O Abílio vai fazer a reforma do velho pronto-socorro, né? Já começou a obra, então ele está contando certo que esse dinheiro vem até no mês que entra, mês de julho, no máximo, para liberar. E os outros, o hospital, eu dei R$1,5 milhão para a reforma do hospital de Santo Antônio de Verger, né? A prefeita Franciele está no aguardo, porque os pedreiros estão trabalhando já na reforma. Então não pode ser essa postergação. E se o Estado tivesse em situação difícil financeiramente, tudo bem. E não está, né? Não, o Estado está com caixa. Eu soube que está com uns 10 contos, uns 10 bi no caixa. Por aí, ou mais, um pouquinho, né? Tem, o Estado está bem organizado. O Mauro tem uma grande virtude, que é ser um gestor competente, organizado, e financeiramente ele nunca lança uma obra sem ter o recurso assegurado. Ele tem essa política realmente. Assim. A seriedade é muito nessa parte do Mauro. Então, eu acredito que temos que ter um diálogo entre a Assembleia, porque se houver o atraso no pagamento dessa Assembleia, a Assembleia pode reagir e também não botar mais os projetos do governo. Isso contando que, eu não sei de cabeça, mas são 24 deputados, aí coloca vai dar uns... Quanto que vai dar? 600... Vai menos de R$1 bilhão. Não, 648 milhões do orçamento de 50 bilhões. Menos de 1%. Não é nada. E ajuda muito, porque as emendas que você vai levar na Sinfra, para o Marcelo Padeiro, fazer um posto de saúde lá no município de Curvelândia ou de Colniza, ele não quer uma obrinha de 300, 500 mil reais. Ele está fazendo um contrato de 5 bilhões da BR-163, 2 bilhões da... Quer dizer, ele não vai executar. Então,
esta emenda é boa porque você manda para o prefeito faz a obra e você vai lá inaugurar. Como exemplo, o meu compromisso com os prefeitos, eu vou dar o recurso, mas eu quero participar da inauguração, eu quero ver funcionar. Nada mais justo, né? Nada mais justo. Se tivesse procedência essa informação de que existe um caixa positivo de mais de 10 bilhões, eu ouvi falar de 10 bilhões, mas há quem diga que está bem maior do que esse o valor. Não é? E aí, com esse valor aqui de emendas de 600, 800, não chega a 700 milhões de reais, né? É muito pouco. Não sei também qual que é o critério, só estou dizendo que existe um caixa positivo. Agora, se isso não for verdade, se o caixa não estiver positivo, aí eu vou ter que retirar o que eu estou dizendo. O caixa está bombando. Não, está bem, graças a Deus, o Estado, economicamente, financeiramente, Mato Grosso tem bom, nota né? A. Na avaliação do Tesouro Nacional. Graças à gestão séria e competente do próprio governador e da sua equipe econômica. Professor. Deputado, o senhor falava agora há pouco que o senhor pertence ao grupo de pacificadores. Sim. Mas há essa possibilidade de pacificação, uma vez, e aí o senhor pode confirmar ou não, a notícia que eu tenho que a deputada estadual Janaína Riva entrou com uma PEC para obrigar o governo do estado a pagar a metade, os 50% das emendas à saúde no primeiro semestre do ano. Isso é verdadeiro? Se diante dessa PEC há possibilidade de pacificação aí? Não é a deputada Janaína, foi o deputado Eduardo Botelho que apresentou realmente uma PEC determinando que as emendas da saúde seja paga a 50% pelo menos até maio. Nos 4 primeiros meses do ano tem que pagar essa emenda, o que é justo o governo pagar, porque é o que mais está precisando. Se você fazer uma pesquisa agora por telefone aqui, pergunta, cidadão mato-grossense, qual é o principal problema aqui? É saúde pública. Nós sabemos. Então, quer dizer, o deputado Eduardo apresentou essa emenda, a deputada Janaína estava presidindo um grupo de trabalho com o Sindicato dos Servidores Públicos do Estado, com a participação do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, para analisar a possibilidade da recuperação do RGA, que não pagou naqueles 3 anos da pandemia, né? Foi proibido por lei federal dar o RGA para o servidor público, e houve uma defasagem do salário do servidor público. Então, há um estudo, está sendo feito um estudo para ver se é 10%, se é 15%, se é 20% de RGA que está, e fosse parcelado. Nos próximos 10 anos, todo ano, ao dar o RGA ao governo de 4% de inflação, desse mais 1,5%, 2% além disso para compensar a defasagem salarial que tem no servidor público estadual. Que realmente houve, a lei federal no tempo do Jair Bolsonaro, né, proibindo qualquer aumento de salário no período da pandemia, o que foi justo, porque o Brasil tinha que priorizar a saúde pública. Deputado, eu não posso deixar de perguntar, e pergunto com o maior respeito do mundo, não é? O senhor ficou constrangido de alguma forma com o anúncio do governador de que agora já em setembro, mais tardar dezembro, estará em pleno vapor o Hospital Central, uma obra que esteve em vários governos, o senhor foi governador inclusive, né? Vários governos, e não se colocou, não se tirou, não se construiu, não se entregou à população. Acho que o senhor não foi lá no dia desse anúncio, lá o senhor não estava lá, inclusive outros deputados estavam, mas como é que o senhor encara isso aí? Eu fico muito feliz que quem lançou o projeto do Hospital Central de Cuiabá é esse cidadão que está aqui, com a parceria com o meu secretário de saúde, então, professor Gabriel Novis Neves, que bolou essa ideia do Hospital Central. Mandamos para cá em São Paulo um projetista chamado Bross, que associou-se com o arquiteto Antônio Carlos Cândia para fazer esse projeto. Lamentavelmente, esse projeto eu consegui, com o presidente João Figueiredo, o financiamento do FACH, que é um fundo da Caixa Econômica Federal, de assistência à saúde da Caixa Econômica, que foi aprovado o financiamento para a construção desse hospital, que deveria ficar pronto em 87. O que ocorreu? Com a derrota de Maluf no Colégio Eleitoral e a posse do presidente José Sarney, né, o ministro do Planejamento do governo Sarney, João Sayad, ele resolveu tesourar
e cortou todos os financiamentos que tinha para a saúde pública no Brasil através da Caixa Econômica Federal. E Mato Grosso foi prejudicado. Eu toquei a obra até o último dia do meu mandato, 86, até maio de 86. Assumiu o vice-governador Vilmar Pérez, ele também continuou com recurso próprio. Mas ao assumir o novo governador, já iniciou a gestão do MDB de Carlos Bezerra, não tinha mais financiamento, não tinha mais recurso, o governador Bezerra não continuou a obra e a partir daí a obra ficou parada. O senador Jaime Campos, quando governador, tentou reiniciar com a presença do ministro Alcini Guerra da Saúde no governo de Fernando Collor, reiniciou a obra, quase que terminou um andar térreo e mais uma parte do segundo andar, mas aí veio o governo Dante. Então, secretário de Saúde, Júlio Miller, resolveu mudar a concepção, porque criou o SUS, com a Constituição de 88, e ele não queria que fosse um hospital que tivesse atendimento privado cobrando, apartamentos, que tinha que tudo se enfermaria pública. Mudou o projeto, a partir daí veio o Brairo Maggi, não conseguiu tocar, veio o Simval Barbosa e o doutor Pedro Taques, justiça seja feita. No mandato dele, conseguiu concluir o térreo onde ele implantou o Centro de Reabilitação Dom Aquino Correia, que está funcionando já hoje permanentemente. E agora, graças a Deus, em boa hora, o governador Mauro Mendes está concluindo e vai entregar esta obra que começou há 40 anos atrás. Parceria com o Albert Einstein lhe agrada? Em parceria com o Alberto Einstein, é o seu grande gestor, né? E o Mauro contratou aproximadamente alguns 40 milhões por mês, não sei quantos milhões de reais. Que é 38. 38 milhões, vai fazer a gestão e vai contratar o pessoal. Nenhum trabalhador que for prestar serviço no Hospital Central será direto para o Estado, mas sim pela essa fundação, pelo Alberto Einstein, com teste, com capacidade. Eu acho que vai ser uma boa jogada do governador Mauro Mendes, com certeza. Lorenberg, é a última pergunta do programa. Mas muito rapidamente, deputado, aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento, eu quero ouvi-lo falar a respeito do decreto legislativo de 18 de abril de 2024, que permite, ou que institui, verba de representação equivalente a 50% do salário mensal para deputados que têm cargos na mesa diretora, líderes de bancada, bloco parlamentar e presidente de comissão permanente. É o valor de 17,3 mil a mais. Eu gostaria muito de ouvi-lo a respeito disso. Realmente, no encontro que teve da União Nacional das Assembleia Legislativa, no ano passado, no Ceará, lá vários deputados estaduais de outros estados comunicaram que haviam criado esta verba de representação para os membros da mesa diretora, os presidentes das comissões técnicas e os líderes partidários. Então, aqui em Mato Grosso demorou um ano para ser implantado. Só no final da gestão do deputado Eduardo Botelho foi votada essa resolução, né, dando aos presidentes de comissão, aos líderes partidários e aos membros da mesa diretora uma verba de representação de R$ 17.500 por mês, equivalente a 50% do salário atual do deputado, que é R$ 35 mil bruto e 29 mil e pouco líquido, né? Descontando imposto de renda, previdência, coisa toda. Então, realmente, desde fevereiro, 1º de fevereiro, começou-se o deputado estadual a receber também essa verba de representação. Ok, deputado... É verdade. É verdade, mas são quantos mil reais? 17. É o salário mais o 17. Mais 17 mil. E estamos num tempo que se discute aí contenção de gastos e não sei o que a opinião pública acharia disso, né, deputado? Não, mas está dentro do orçamento da Assembleia. Você tem ideia, neste ano de 2024, que encerrou-se, a Assembleia Legislativa terminou com um saldo em caixa de quase 100 milhões de reais, que é devolvido para o Tesouro do Estado. Isso que eu ia perguntar, não se pensa em carimbar essa devolução? Não gasta, não como. O duodécimo que é dado para o Legislativo, para o Tribunal de Contas e para o Judiciário, hoje, muitas vezes, é acima da despesa, porque há uma economia na Assembleia. Você tem situação, a Assembleia poderia gastar, por exemplo, 10 milhões com imprensa, gasta 5,
há uma gestão para economizar e devolver para o Estado utilizar de outra forma possível. Na gestão do deputado Guilherme Maluf, presidente, não sei se você lembra, ele devolveu, mas exigiu comprar ambulâncias. Carimbou, né? Comprou 150 ambulâncias e distribuiu para os municípios de Mato Grosso. Esta vez, não sei por que razão, não carimbou para um outro benefício. Parece que vai ser empregado para equipar o Hospital Central. Opa, isso seria já justificável, né? Ou seja, a Assembleia não está conseguindo gastar seu duodécimo. Mas é de lei. É lei, né? Não tem jeito. É constitucional o duodécimo. Júlio José, quando o senhor quiser, esse programa está à disposição, até rimou. Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado. Esse espaço continua a posto para bem informar. Muito obrigado a vocês, ao professor Lorenberg, ao Paulo Coelho e a todos os telespectadores do Opinião, da TV Pantanal. Muito obrigado e espero ter respondido a contento todas as indagações desta ilustre bancada que nos entrevistou. Boa noite a todos, um grande abraço e que Deus abençoe a nossa cuiabanidade. Obrigado ao Matheus, que é assessor lá do Júlio Campos, lá na Assembleia, e também o Marcos, Marquinhos. Né? Marquinhos, que está ali fora. O Marquinhos, que é o driver, o motorista, né? Oficial. Responsável. Se ele tiver mau humor, é bom não estar de mau humor, não. Bom ficar de bem com o motorista para que ele sempre fique de boa. Porque, olha só, mandar um beijo também aqui para a Heloísa, que está participando, que participou aqui, mandou um oi e tal. Eu não consegui falar ao longo do programa. A Divina, a Carla Lins também, lá do Tijucal, está acompanhando a gente aqui. A Vanessa, que é do Pedra 90. Soraya, que está acompanhando lá no CPA3, e o Rogério, que está também acompanhando a gente lá no bairro Tijucal. Obrigado pelo carinho de vocês. O Sebastião também, que está acompanhando o programa Opinião no bairro Dom Aquino. Obrigado a vocês também, que há outros que eu não consegui ler aqui, me perdoem, mas obrigado pelo carinho. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. A gente se encontra amanhã. Vamos entrevistar aqui o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Turismo de Várzea Grande, o Mário Quidá Neto, às 19h30, ao vivo. Até lá, fica bem, fica com Deus também.